Aleluia! Vamos nós aqui com 234 dias em propósito, queridos. Hoje nós estamos no 25º livro da Bíblia, 25º livro da Bíblia. Nós estamos no livro de Lamentações. Algumas pessoas vão mencionar que são lamentações de Jeremias, né? Outros, há controvérsias, e outros vão dizer que o autor é desconhecido. Mas sabe que independente de quem seja o autor desse livro, nós aqui vamos perceber, queridos, dando aí um pouco de continuidade ao livro do profeta Jeremias, que nós terminamos no devocional anterior, né? Esse livro, especificamente, de Lamentações, ele vai tratar disso, né? Acerca dessa queda de Jerusalém caída, né? Nós vamos perceber que as lamentações aqui, se nós então pudéssemos, vamos usar pela maioria, as lamentações de Jeremias, né? A maioria então diz que foi Jeremias mesmo. As lamentações de Jeremias vai tratar disso, da queda de Jerusalém e de Israel, tá bom? Uma coisa interessante que você precisa também saber aqui do livro de Lamentações, eu fiz umas anotações para te falar, é que esse livro aqui de Lamentações, queridos, ele é um livro acróstico. E o que isso quer dizer? Aqui nós vamos perceber nos capítulos 1, 2, 4 e 5, né? O quinto nem tanto, mas 1, 2 e o 4 vai estar falando em ordem. Cada verso que é falado, né? Ele é falado começando com uma das letras do alfabeto hebraico, tá? Muito interessante isso, né? Que também é composto por 22 letras. Então, quando você for fazer sua leitura, você perceberá que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5, todos eles têm 22 versículos, exceto o capítulo 3, tá? Porque ele tem 66 versículos, tá bom? Então, tudo isso e muito mais eu vou estar contando para você nessa primeira parte, livro de Lamentações. Nós vamos dividir nosso devocional em dois vídeos, tá bom? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, então nós vamos do capítulos 1 ao 3, no próximo devocional, no próximo vídeo, capítulo 4 e 5, tá bom? Vou fazer aquele resumão para você bem abençoado daqui a pouquinho, mas antes, claro, de nós chegarmos aí no nosso resumo, já te dei um apanhado geral do que nós vamos tratar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom, queridos? Então você que pode, fecha os teus olhos. Eu não sei o que é que você tem apresentado ao Senhor nas suas orações, em oração, mas eu queria te dizer que essa é uma orientação do Senhor para nós. Ele diz que nós não devemos estar ansiosos, nem preocupados por coisa alguma. Antes, nós devemos apresentar tudo em orações e súplicas, né? Porque assim o nosso Pai irá nos atender, irá nos responder. Então, olha, todas as vezes que você for convocado para fazer uma oração, ou que você na sua casa dispuser o seu coração, ter essa inclinação do Espírito para orar, que você possa entender que algo está acontecendo, sabe? Algo está acontecendo no sobrenatural todas as vezes que você ora. Então a oração é importante. Orar realmente nos conecta com o céu, faz com que nós venhamos receber de Deus instruções poderosas, respostas poderosas para as mais diversas situações que nós precisamos lidar no nosso dia a dia, tá bom? Então, claro, fica aqui o meu convite para você orar comigo aí agora, e daqui a pouquinho vamos dar continuidade ao nosso devocional aqui no resumo do livro de Lamentações, tá bom? Então vamos orar, Pai? Nós te agradecemos por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, Pai. A sua palavra que é saúde para o nosso corpo. Obrigada, Pai, por sua palavra que nos direciona, que nos traz paz. Obrigada por sua palavra que nos guia a toda a verdade, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. A sua palavra nos diz que o Senhor nos escolheu antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Obrigada porque o Senhor tem um propósito específico para a minha vida, para a vida da minha irmã, para a vida do meu irmão. O Senhor tem um propósito específico para cada um de nós, Pai. E quando nós estamos agindo e colaborando uns com os outros, significa que nós estamos realmente funcionando como um corpo, Pai. O Senhor sendo o cabeça, Cristo, o Senhor sendo o cabeça de tudo, e nós como corpo, Pai, obedecendo aos teus comandos, Pai. Nós queremos te
obedecer em todas as coisas. Então pedimos ao Senhor que nos ajude a melhorar. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nos ajude, nos ensina, Espírito Santo, a orar como convém. Nos ajuda a sermos melhores dia após dia, porque esse é o desejo do nosso coração, Pai. Errar menos e acertar mais. Alegrar mais o teu coração com as nossas atitudes assertivas, de acordo com a tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração e assim nós oramos. Te agradecemos por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Abençoa cada família, Pai. Cada pessoa que está aqui comigo tem um familiar, com certeza tem um parente. Então, Pai, todos eles abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Que bom que você está aí. Vamos então continuar esse nosso propósito maravilhoso. Olha só. Você pode não saber, mas toda a Bíblia nós temos aí 66 livros, claro, entre livros e cartas, né? Nós já estamos no 25º livro. Talvez você pense assim, mas tá muito longe para finalizar. Não tá não, porque olha só, vão ter agora, a partir de agora, exceto em Ezequiel, que realmente ainda é um livro um pouquinho longo, eu diria, mas os demais são livros mais curtinhos, sabe? São cartas pequenininhas. Logo mais à frente nós iremos ver isso no Novo Testamento. Então, olha, tá vendo o quanto você ainda pode ler e aprender? Olha só, estamos com 25 para 66, faz a conta, faltando 41 ainda. Então dá tempo de você vir comigo nessa jornada aí, nesse ano de 2021, fazendo a leitura total da Bíblia. E aí depois você volta nesses outros livros, porque todos estão salvos aqui, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no YouTube. Você pode acessar, você vai perceber que cada vídeo tem o título ali do que nós estamos falando, qual livro e quais capítulos. Então você não se perde, fica bem fácil. Você consegue vir fazendo, acompanhando, né? E não se perdendo e fazendo a leitura total da Bíblia para esse ano de 2021. Por quê? Porque é um plus, né, queridos? É um crescimento, é uma revelação, conhecimento chegando para você e você nunca mais sendo o mesmo. Você nunca mais sendo a mesma. Porque quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos da mentira. Ou seja, a mentira não nos aprisiona mais, queridos. Nenhum engano mais vai nos aprisionar ou tentar nos paralisar. Por quê? Porque nós temos a verdade agora habitando em nós. Então nós não seremos mais abalados. Nós não seremos mais cativos de nenhuma mentira e de nenhum engano. Amém? Olha a importância de você conhecer a palavra de Deus. Olha a importância de você conhecer a verdade absoluta que é a palavra de Deus, tá bom? Então vamos nós. Então, como eu dizia bem no início do nosso vídeo, eu falava para vocês acerca um pouco já, né, do livro de Lamentações. Então, olha só, no capítulo 1, nós vamos perceber que aqui está se concentrando, queridos, um tratar sobre o pesar e a vergonha de Sião. Sião aqui realmente é mencionado o povo de Deus, tá bom? Para você entender. Então, queridos, nós vamos ver que toda a cidade, né, estava devastada. Ninguém podia consolá-la, ou seja, não havia consolo, porque tamanha era a devastação aqui no capítulo 1 que o autor está mencionando, tá? Então eu separei aqui alguns versículos para estar lendo junto com você. Exemplo aqui, ó, vamos dar continuidade aqui, capítulo 1, versículo 5. Olha só como é que o autor está dizendo. Os inimigos de Jerusalém estão alegres, satisfeitos com sua vitória. O Senhor castigou Jerusalém por causa dos terríveis pecados que ela cometeu. As criancinhas da cidade foram feitas escravas e foram levadas para longe. Aí continua. Agora que é escrava, que está cheia de tristeza e sem lar, Jerusalém se lembra da riqueza e da alegria do passado. Quando os inimigos chegaram e prenderam todo o povo, ninguém veio ajudá-la. E Jerusalém se lembra de como os seus inimigos zombaram dela. Ele está dizendo, quando ela foi destruída. Então, ou seja, eles foram motivo de zombaria, né? Diante de toda a destruição. Apesar, sim, aspas, da autorização de Deus, nós sabemos que tudo isso que a Babilônia fez, né? Que os babilônios fizeram contra Jerusalém, queridos, foi sim uma permissão de Deus devido aos pecados que eles haviam praticado. Mas aqui no capítulo 1, né? O autor, como nós dizemos, né? No início do vídeo, provavelmente Jeremias aqui realmente se lamentando e contando, né, com pesar, tudo o que estava acontecendo e tudo que eles tinham passado. E aí ele continua aqui no versículo 9 dizendo o seguinte, por isso o seu fim foi tão terrível. Ela não tem ninguém que a console. Ó Senhor,
Ela pede chorando: veja o meu sofrimento, o inimigo me venceu e zomba de mim. Aí aqui ele continua: vocês nunca acharão alguém que esteja sofrendo tanto quanto eu. Tamanho era o sofrimento, né? Tamanho era o sofrimento do povo aqui. Então ele está dizendo: tá vendo? Eu estou sofrendo tanto que vocês nunca encontrarão alguém que esteja sofrendo tanto quanto eu. E aqui dando continuidade para a gente já finalizar o capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: e o Senhor tem toda razão em me castigar. Sabe por quê? Porque eu teimei em desobedecer às suas ordens. E agora, povos e nações, vejam como é grande o meu sofrimento. Meus filhos e minhas filhas foram levados como escravo. Finalizando então o capítulo 1. Você tá entendendo o tanto que tá sério? Eu tô pegando alguns pontos para te falar o que tá acontecendo no capítulo 1 de Lamentações. Então ele termina dizendo assim: eu estou gemendo e soluçando sem parar, e o meu coração já está fraco. No capítulo 2, o que nós vamos perceber? Aqui está focando na queda de Jerusalém real, né? Quando esse momento aconteceu. Então nós vamos ver, queridos, como eu disse, que tudo isso aconteceu como uma consequência do pecado de Israel. E, claro, né, como consequência, também veio a ira de Deus, ou seja, a justiça de Deus devido a toda a desobediência do povo aqui, tá? O que você precisa entender? É justificável essa ira de Deus aqui nesse tempo, porque Deus enviou, queridos, os profetas para avisar ao povo para se arrepender. Você lembra, inclusive, Jeremias era um profeta, né? Então, Deus usava Jeremias fortemente para falar ao povo para abandonar suas velhas práticas, para parar de idolatria, para parar de pecar. E o povo, queridos, como a gente ouviu muitas vezes aí, né, no livro de Jeremias, quando estávamos aí meditando nele, que o povo realmente não dava ouvidos, desobedecia, olha, chamaram Jeremias de mentiroso, né, de traidor, enfim, tentaram matar Jeremias, como você sabe. Nós também mencionamos acerca disso, então, enfim, o povo estava terrível, né? Então, só mesmo, mais uma vez, relembrando para você o que aconteceu no livro de Jeremias, justificando o que o Senhor permitiu acontecer com eles, e aqui em Lamentações está fazendo essa menção, tá bom? Então, vamos lá, no versículo 2, olha como é que, então, o autor está dizendo aqui: o Senhor não teve pena, destruiu todas as casas de Israel, na sua ira, ele derrubou todas as fortalezas da filha de Judá, jogou por terra o reino de Judá e humilhou os seus príncipes. Aí continua dizendo assim: o Senhor destruiu a sua morada com violência, como se desmancha um canteiro de jardim. O lugar onde o povo de Deus se reunia foi destruído, e o Senhor fez o povo esquecer as suas festas religiosas e os sábados. Cheio de ira, ele rejeitou o rei e o sacerdote. No versículo 10, deixa eu só colocar o caderno aqui para ajudar a gente. Que eu fiz um resumo no caderno, né? Para nos dar toda a direção aqui, para não ficar somente no texto em si, tá bom? Então eu faço aquele resumão, você já sabe, né? Para melhorar a linguagem para chegar para você. Então olha só, no versículo 10 ele continuou dizendo aqui: os anciãos de Jerusalém se sentam na terra em silêncio, vestidos de pano de saco, e sabe o que eles fazem? Jogam terra sobre as suas cabeças. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Então o autor vai dizer: eu já chorei tanto que eu não tenho mais lágrimas. A minha alma está tão atormentada e o meu coração está tão apertado de dor, vendo toda essa desgraça que aconteceu com o meu povo. As crianças e os bebês estão desfalecendo pelas ruas da cidade, pedindo pão para a mãe, chorando, né? E não tem, e não tinha, né, queridos, aqui nessa ocasião. E aí ele continua: ah, Jerusalém, que posso dizer a seu favor? Como é que eu posso, ou com quem eu posso compará-la? Com quem eu vou assemelhar você para te consolar? É impossível. É impossível. Ele está dizendo: nunca houve no mundo um sofrimento igual ao seu. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem é que poderia socorrê-la? Que situação, queridos. Mas, mais uma vez, eu queria frisar aqui para você: nós servimos a um Deus que ele é maravilhoso, misericordioso. E nós vamos ver isso agora no capítulo 3, tá bom? Só estou me antecipando. Por quê, queridos? Olha só, o povo, você não tem ideia do quanto o povo tentou dobrar, né?
dobrar esse povo aqui, sabe? Do tanto que Deus tentou falar para o povo não adore outros deuses, né? Os avisos já vinham, queridos, ó, desde Moisés, né? E, infelizmente, queridos, o povo adorava outros deuses, desprezavam, né, o povo de Deus, desprezavam os profetas, aqueles que Deus usava para poder ali se manifestar. Então, infelizmente, queridos, eles colheram realmente coisas muito terríveis e dolorosas, né? Jerusalém foi devastada e destruída totalmente, porque não consideraram aquilo que chegavam para eles. Então você está vendo o preço da desobediência, o preço do pecado como é alto? Pois é isso aqui que está acontecendo, tá? E para a gente finalizar então aqui o capítulo 2. Ele continuou dizendo assim: quem passa perto de Jerusalém bate palmas, balança a cabeça e diz zombando assim: esta é a cidade que era conhecida como a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra. Essa cidade aí, batendo palma, o pessoal zombava, né, queridos? Por quê? Porque ali realmente era um referencial, né? Jerusalém era um referencial. E olha só como é que os inimigos agora olhavam, né, para aquela situação. E para finalizar então aqui o capítulo 2, ele termina dizendo: o medo que eu sinto e a destruição que eu vejo foi o Senhor quem trouxe. De todos os lados eu percebo que nesse dia terrível, que é o dia da sua ira, ninguém conseguiu escapar. E então ele termina dizendo aqui, né? Ninguém conseguiria escapar dos planos do Senhor e por causa da desobediência as consequências chegaram. Ok? Vamos finalizar nosso devocional de hoje no capítulo 3. Vou te contar então o que aconteceu aqui. No 2 você entendeu então, até aqui o que está acontecendo, como então o autor se manifestou aqui, né? No capítulo 3 nós já vamos perceber, como eu dizia também, que ele é o maior livro aqui, ele é o maior capítulo desse livro poético de Lamentações. Ó, aqui o homem vai estar dizendo acerca dele ser um sofredor, como se ele tivesse assim se dirigindo a uma pessoa, mas ele fosse o representante de todo o povo. Deu a entender? Ele está se dirigindo ao Senhor, ele como se fosse o representante de toda essa de todo o povo aqui, mais ou menos isso, tá? Outra coisa também, nós vamos perceber nesse capítulo que existem muitas linguagens, ou seja, versículos que são extraídos de outros livros, tá? Então aqui nós vamos ver fazendo menção do livro de Jó, do livro de Salmos, o livro de Isaías, tá tudo aqui no capítulo 3, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui, vou fazer aqui também para você de maneira resumida, como é que ele ficou mais ou menos dividido, porque são 66 versículos no capítulo 3, só no capítulo 3. Então olha só, o que nós conseguimos perceber aqui? No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20, nós vamos perceber que ele está relatando todo o sofrimento que ele estava passando diante de tudo aquilo. Então vamos fazer a leitura aqui, ó. Versículos 12. Então ele diz assim, ó: o Senhor preparou o seu arco e disparou as flechas contra mim. As flechas da sua aljava se encravaram no meu coração. Todo o meu povo ri às minhas custas. Chegaram a fazer músicas zombando de mim sem parar. Aí ele continua: a paz e a tranquilidade sumiram da minha vida. Eu já não sei o que é a alegria. A minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor. Ele está dizendo: ó Deus, lembre-se do meu sofrimento e da dor da amargura que eu estou sentindo. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, eu perco até a vontade de viver. Então, dividindo para você o capítulo 3, aqui até o versículo 20, ele está mencionando, tá vendo? Tamanha dor, tristeza e sofrimento que ele estava passando. Mas no versículo 21, queridos, nós já vamos perceber aqui, mudando, né? Aqui nós vamos perceber ele realmente voltando a sua esperança para o Senhor. Então olha como começa aqui no versículo 21 e assim termina o capítulo 3 e o nosso devocional de hoje. Ele diz o seguinte: mas eu, Senhor, eu quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso eu colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração, ele está dizendo. E aqui ele concretiza dizendo: vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens, ele está dizendo. Então, por que
Um simples homem reclama quando recebe o castigo pelos seus pecados. Em vez disso, nós devemos examinar nossa própria vida, nos arrepender de nossos pecados e voltar para o Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e os nossos corações a Deus, que está nos céus, e confessar, dizendo assim: pecamos e fomos rebeldes, e o Senhor não nos perdoou. Aí ele conclui dizendo o seguinte: lá no fundo do poço, quando eu estava, eu clamei pelo seu nome, e o Senhor me ouviu, não fechou os seus ouvidos aos meus gritos de socorro. Sim, o Senhor ouviu meu pedido desesperado e me disse assim, olha o que ele falou: não tenha medo. O Senhor disse então, e ele está dizendo para você também, não tenha medo. E ele continua: ó Deus, o Senhor foi o meu advogado de defesa, o Senhor salvou a minha vida. Então, queridos, aqui no capítulo 3, ele começa realmente se lamentando muito, sendo aquele sofredor que está ali representando, inclusive, o povo, né, de maneira mais coletiva, dizendo tudo o que estava vendo. Mas aí ele conclui, então, dizendo isso: Pai, eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança, porque o Senhor é bom, o Senhor não se alegra. Desculpa. O Senhor não se alegra em ver as pessoas sofrendo, né? Então, resumindo aqui, só para você entender, capítulo 3, ele termina realmente exaltando o nome do Senhor aqui. Tá certo? Então, olha só, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Assim nós finalizamos o nosso devocional de hoje. Mas, claro, eu já convido você a ficar comigo, porque no próximo vídeo, no nosso próximo devocional, eu vou te contar como é que termina aqui o livro de Lamentações, tá? E tudo o que tá acontecendo aqui, não só, né, no livro de Lamentações, como os próximos livros aí que nós vamos desbravar até o dia 31 de dezembro, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!